Você está no canal Mapa do Dia com o pastor Oswaldo Lima. Hoje é sábado, dia 6 de julho de 2024. Estamos começando a lição número 2 desse trimestre e com uma abordagem focada no ministério de Jesus. O tema dessa semana, que vai do sábado 6, que é hoje, até o dia 12 de julho, tem o título Um Dia no Ministério de Jesus. Então é como se cada dia da lição fosse trabalhar o que aconteceu. O diário, né? O diário do Ministério de Cristo. E eu gostaria que você está entrando aí, chegando agora, se inscreva no canal, que você aperte o sininho, compartilhe com os amigos, comente, faça seu pedido de oração. Este é um canal de interação espiritual, de crescimento, de desenvolvimento, para ampliarmos a nossa comunhão com o Senhor, nosso preparo para o reino dos céus. Eu gostei muito do verso escolhido para ser o verso mais importante da semana, que a gente chama verso para memorizar, que é Marcos capítulo 1, verso 17. Jesus lhes disse: venham comigo e eu farei com que sejam pescadores de gente. Algumas outras versões vão trazer: eu vos farei pescadores de homens. E a lição vai focar o ministério de Jesus e a estratégia principal do ministério de Jesus, que é focar em ter auxiliares. Se ele deseja tornar os discípulos e tornar você e eu pescadores de homens, a lição dessa semana está mostrando que ele, por excelência, era um pescador de homens. Deixou o reino dos céus, veio até a terra, revestiu-se da natureza humana, tornou-se um de nós para pescar homens, para salvar pessoas para o seu reino. A leitura da semana vai estar baseada em Marcos 1, 16 até o 45, João 1, 29 a 42, Marcos 5, 41, Lucas 6, 12 e também Levíticos capítulo 13. Uma riqueza, né? Um conteúdo rico da palavra de Deus, aquilo que eu falo para você. Se você entra aqui nesse canal, Mapa do Dia, você está sintonizado com o melhor para o seu dia. A palavra de Deus nos mostra diariamente para onde devemos ir, o que fazer e como seguir. Resumindo a lição dessa semana, nós vamos encontrar então uma introdução inicial pelo autor, dizendo das ênfases diferenciadas que cada evangelista dá para falar do seu livro e o registro sobre o dia da vida de Jesus. Mateus, por exemplo, apresenta Jesus chamando os discípulos e depois pregando o Sermão do Monte. Essa é a ênfase de Mateus. Lucas já narra a história do sermão inaugural de Jesus, pregado em um sábado na sinagoga de Nazaré. João já vai fazer o relato do chamado de alguns dos primeiros discípulos e vai dar uma ênfase ao casamento que aconteceu em Caná, a primeira festa que Jesus participa, que pelo menos registrado que ele tenha participado, e onde ele realiza o seu primeiro milagre, a multiplicação das águas, né? Transformação das águas, da água em vinho. E o Evangelho de Marcos, que é o que nós estamos estudando, por sinal, um evangelho fantástico, primeiro escritor dos evangelhos. Os especialistas dizem que os demais evangelistas se basearam na narração de Marcos. Marcos apresenta o chamado de 4 discípulos e descreve um sábado em Cafarnaum e o que aconteceu logo depois. Então essas duas ênfases iniciais deste evangelista Marcos. Na realidade, a ênfase de Marcos está nas ações ligadas à cura de pessoas. Então, quais as ações que estavam ligadas à cura das pessoas envolvidas no seu relato?
No Evangelho de Marcos, Jesus inicia o seu ministério aqui na Terra, não isoladamente. Aqui está um princípio para todo evangelista e todo pregador do Evangelho: não queira fazer a coisa sozinho. Primeira coisa que é necessário é a associação com Deus. E Jesus se associava ao Pai, buscava a orientação de Deus e trabalhava em harmonia com o seu Pai diariamente. Então, o seu trabalho só pode dar certo quando você sai para uma missão, se você estiver em ligação com o autor da missão, que é o Senhor Salvador Jesus. Então, está muito claro isso, dessa intimidade, desse relacionamento de Deus com o Filho, Jesus com o Pai, Deus encarnado, que é Jesus, com o Pai, o Deus eterno. E o texto de Marcos também, a lição da semana, vai focar em 5 aspectos do ministério de Cristo, conforme apresentados por Marcos. Quais são esses 5 aspectos? Primeiro, o ministério de Jesus em associação com o Pai. A ênfase, a ligação. Você não deve deixar de ter ligação com o Pai. O ponto 2, a missão de Jesus de Cafarnaum a toda a região da Galileia. Um missionário não pode se conter a um só local. Ele é missionário, ele tem que sair compartilhando o amor aonde? A outras pessoas. E o terceiro, a vida de oração de Jesus. Aí está um dos segredos mais cruciais para quem quer ter sucesso em ganhar pessoas para Jesus, a oração. Quarto ponto, a sua autoridade. Jesus tinha convicção plena da ligação com o Pai, e por estar com essa ligação completa, correta, essa transparência de ações e de pensamentos, ele era homem revestido, Deus revestido em carne humana, mas um ser dependente, um homem dependente de Deus, o Pai, e a autoridade dele celeste. E o quinto ponto, os encontros frequentes de Jesus com os demônios, diretamente com Satanás, com seus anjos, para confrontar a questão da maldade existente nessa terra através da ação do diabo. Você vai ter aí um avanço para a lição de domingo, falando sobre Siga-me, o chamado. Na lição de segunda, um culto inesquecível. Terça-feira, mais do ministério sabático. Quarta-feira, o segredo do ministério de Jesus. Quinta-feira, você pode guardar um segredo. E terminando com a lição do sábado, que vai fazer o resumo final. O que eu tiraria da lição de hoje, que eu gostaria de compartilhar com você, é que é memorável, é especial você ter o diário do ministério de Jesus. É importante que você incorporar as ações de Jesus, a maneira de lidar com as pessoas e a maneira de salvar. E eu quero terminar com a ênfase do versículo que a gente leu hoje no início, que é o chamado, né? Disse Jesus: venham comigo e eu farei com que sejam pescadores de gente. O propósito de todo o Evangelho, o propósito de toda a Bíblia é salvar pessoas. Deus está precisando de agentes dispostos a salvar pessoas. Se candidate, se coloque à disposição do reino do Senhor. Vamos construir o reino de Deus aqui na terra, para Jesus voltar logo. Põe seu pedido de oração, estarei orando por você nesse momento. Pai, obrigado pelo teu amor, teu cuidado paterno, pela missão, pelo ministério de Cristo aqui na terra. Obrigado por nos salvar, obrigado por nos dar a oportunidade de compartilhar dessa experiência de salvar outros. Que o Senhor possa despertar esse espírito missionário no teu povo, na tua igreja, em cada um de nós.
Eu oro em nome de Jesus. Amém. Eu sigo o mapa do dia. E você?